Neemias. Capítulo 13. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão, para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia, o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu, quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias. E ele havia-lhe preparado uma grande câmara, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso, e os vasos, e os dízimos do grão, o vinho novo e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas, e aos cantores, e aos porteiros, e as ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, adentrei eu ao rei, depois de certos dias, obtive licença da parte do rei. E vim até Jerusalém, e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isto me angustiou muito, por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Então por minha ordem limparam as câmaras, e para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus, com a oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções dos levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores, que faziam a obra, haviam fugido, cada um para o seu campo. Então eu contendi com os governantes, e disse, porque a casa de Deus está abandonada. E eu reuni a todos, e coloquei-os nos seus lugares. Então, todo Judá trouxe o dízimo do grão e do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesoureiros sobre os celeiros, Selemias, o sacerdote, e Azadoque, o escriba, e dos levitas, Pedaías, e próximo a eles estava Anã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e o seu ofício era distribuir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para os seus ofícios. Naqueles dias eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabat, e trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia do Shabat, e eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, e vendiam no Shabat para os filhos de Judá e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que maldade é esta que fazeis, profanando o dia do Shabat? Não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade. Todavia trazeis mais ira sobre Israel ao profanares o Shabat. E sucedeu que, quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros antes do Shabat, eu ordenei que os portões fossem fechados, e instruí que não fossem abertos até passar o Shabat. E alguns dos meus servos se puseram junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia do Shabat. Assim, os mercadores e vendedores de toda a mercadoria se alojavam fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Então eu testifiquei contra eles, e disse-lhes, por que vos alojeis próximo da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquela hora em diante eles não vieram mais no Shabat. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar, e que deveriam vir e guardar os portões, para santificar o dia do Shabat. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias, vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe. E os seus filhos falavam metade na fala de Asdod, e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E eu contendi com eles, e os amaldiçoei, e feri alguns deles, e arranquei-lhes os cabelos, e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo, vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para os vossos filhos, ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por estas coisas. Todavia, entre muitas nações não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, atentaremos a vós para fazer todo este grande mal, para transgredir contra o nosso Deus ao vos casardes com esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada,
O filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim, eu os purifiquei de todos os estrangeiros, e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação. E para a oferta de lenha, nos tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem.